A Igreja Sara de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, convida você a se tornar um parceiro de Deus e um patrocinador dessa obra missionária na Serra Gaúcha, com a sua melhor oferta, para que possamos levar o Evangelho do Reino de Deus às pessoas e famílias que necessitam de salvação e uma palavra de vitória para suas vidas. Sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Plante agora sua semente de fé através do número da conta ou do Pix que está em tela. Vamos agora para a mensagem de hoje. Queridos, nessa manhã eu quero compartilhar algo que queimou muito no meu coração, e quando a verdade descortina nos nossos olhos, diante dos nossos olhos, eu falo, Deus é maravilhoso. A Bíblia diz que quando nós conhecemos a verdade, ela tem o poder de nos libertar. Você já passou por algo que você disse assim, como que eu não vi isso antes? Como eu não percebi isso antes? Algo que antes você não via, e de repente seus olhos se abriram e você falou, meu Deus, como isso está claro para mim hoje. Como essa situação familiar está clara para mim no meu casamento. Como isso está claro a respeito do que nós precisamos fazer, ou a respeito daquilo que precisa ser mudado. Não só na família, mas na sua própria vida. A palavra de Deus é maravilhosa. A Bíblia diz que quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta, amém? E nessa manhã, em nome de Jesus, eu estou aqui para denunciar um engano do maligno e anunciar a verdade que liberta, amém? Eu quero compartilhar uma palavra cujo tema é o poder de conter a si mesmo. Quantas vezes eu e você deixamos de viver algo melhor, ou de atingir nossas metas, nossos sonhos, porque nem sempre fazemos o que queremos. O apóstolo Paulo, ele já vivia muitas vezes essa luta, mas não era um estilo de vida. Mas ele, como ser humano, ele disse, olha, aquilo que muitas vezes eu quero, eu não faço, e o que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Existia uma luta, e ele falava, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a servidão. Ele disse, eu guerreio, eu luto para dominar, para ter autocontrole. Quantas pessoas estão sofrendo porque não conseguem se conter? Suas vidas são como um barco à deriva, elas vão para onde o vento as levar. Mas diga, minha vida não é assim, amém? Mas essa manhã eu quero que eu e você façamos uma reflexão a respeito de alguma área da nossa vida que nós precisamos tomar o controle de volta. Porque de fato nós, muitas vezes, de uma maneira equivocada, nós falamos, Deus está no controle, Deus governa sim, Deus reina, mas quem está no controle da sua vida é você. Diga, eu estou no controle da minha vida. Porque imagina como seria a sua vida se Deus estivesse no controle dela. Quantas coisas teriam sido diferentes? Quantas decisões nós teríamos tomado de maneira diferente? Quantas situações nós teríamos vivido que nós não vivenciamos, ou teríamos não vivido de ruins que enfrentamos? Então, de fato, nós estamos no controle das nossas vidas, nossas escolhas, nossas decisões, e muitas vezes nós vamos nos deixando levar. E quando eu falo sobre o poder de conter a si mesmo, eu estou falando sobre domínio próprio. E eu confesso que por muito tempo, quando eu pensava em domínio próprio, eu pensava em dominar sobre a ira, sobre a impulsividade, as explosões. E é muito mais do que isso. Eu estou em luta comigo mesma, porque vocês sabem que quando o Espírito Santo fala com o pregador é o primeiro que recebe, é o primeiro que é ministrado. E eu falei, Deus, eu preciso mudar mais, porque assim como cada um de vocês, eu também preciso passar pelo processo do aperfeiçoamento, melhorar a cada dia, mudar algumas áreas da minha vida. E eu falei, o diabo não vai me enganar mais, porque o diabo muitas vezes coloca na mente das pessoas assim: viva a vida, deixa a vida te levar, deixa o teu coração te conduzir. Não precisa levantar a mão, mas quantas vezes você deixou a vida levar, ou o teu coração te conduzir,
e Ele te levou para um lugar que não era tão maravilhoso quanto você pensava. E muitas pessoas estão vivendo assim, deixando a vida levar de qualquer maneira, e vivem sofrendo. Muitas vezes não se apercebem da importância de se conter e ficam assim: por que Deus não muda a minha vida? Porque cabe a mim e a você mudarmos nossa vida, amém? Deus, Ele age no sobrenatural, mas nós precisamos agir no natural, fazermos o que nos cabe. E a partir de hoje, em nome de Jesus, eu profetizo que os seus olhos vão ser abertos, e você vai começar a enxergar coisas que você não enxergava, e sua vida vai mudar, e você vai pegar as rédeas da sua vida, e vai dizer assim: a partir de agora vai ser assim, o barco não vai estar à deriva nessa área da minha vida, eu vou tomar o controle, porque o Deus que governa é comigo e me ajuda, amém? Em nome de Jesus, aleluia. Então, por exemplo, responda a si mesmo: você come muito? Puxa vida, eu comi demais, estou até passando mal. Ou você não come quase nada e muitas vezes sofre por não comer? Eu estava lembrando que logo antes do diagnóstico de esclerose múltipla, eu tive várias uveites reincidentes, que é uma inflamação no olho. E eu tomei muito corticoide. E aí, teve uma época que por conta até do corticoide eu ganhei um peso, eu fiquei bem fofinha, bem no início. E aí com as minhas bochechas eu fiquei bem bochechuda, bem fofinha. Tem uma foto que quando eu olho eu falo: oh Deus, o Senhor é bom, o Senhor é bom. E eu lembro que eu estava bem fofinha, e aí eu comecei a comer. Eu falei: eu já estou fofinha mesmo? Ficar fofinha um pouquinho mais não vai fazer diferença. E eu lembro, queridos, que às vezes eu ia tomar um café, eu comia 4 pães. Não precisa levantar a mão, porque talvez você diga: bispo, eu como 4, eu como 5. Eu comia muito, porque eu falei assim: agora que eu já estou fofinha mesmo, por causa do corticoide. E eu engordei bastante, sabe? Soltei na ribanceira. E às vezes a gente faz isso com a vida, a gente solta na ribanceira. Esse problema com meu filho, não vou ficar falando, isso é muito chato, ficar colocando limites, é muito ruim. Vamos ter a paz. Mas a paz concreta nunca se torna realidade quando nós deixamos as coisas fugirem de controle, as coisas correrem de qualquer maneira. Assim é para tudo na vida, no trabalho, no ministério, no casamento, na educação dos nossos filhos, na vida financeira. Nós precisamos ter esse controle. Então, como que você lida com a comida? Como você lida com a tua saúde? Você cuida da saúde, não cuida? Você pratica exercício, não pratica? Você fala muito ou não fala nada? Porque é difícil lidar com 2 pessoas, ou que fala muito ou que fala pouco, né? Fala muito rápido, vai vivendo de qualquer maneira, não se cuida. Não cuida do casamento, deixa a coisa correr, não percebe os sinalizadores. 23 anos de casados, eu louvo a Deus que eu tenho aprendido a ler alguns sinais. Seu Jacó e Dona Nair, quantos anos vocês têm de casados? 48! Eu vou fazer 48 esse ano. Parabéns, viu, seu Jacó e Dona Nair? Meu Deus! Vocês têm a minha vida. Andando juntos, vivendo juntos. A gente vai aprendendo a ler alguns sinais, né? Eu tenho aprendido a ler alguns sinais. E nós precisamos aprender a ler esses sinais e manter o controle. Nós não podemos deixar a coisa correr. Você compartilha muito a respeito de outras pessoas para dizer que crente não fofoca, né? Compartilha muito. Como é que está o domínio da sua boca? Critica muito. Não, eu só estou sendo sincero. Trabalha pelo seu futuro, faz seu planejamento, gasta menos do que você ganha, administra bem seus recursos. Tudo isso tem a ver com o conter-se a si mesmo. Quantas pessoas fracassam na vida porque não se contêm? Vou comprar isso aqui, em 36 prestações uma televisão. Gente, fica sem televisão, junta o dinheiro e depois compra à vista, amém? Mas tem coisa, parcelar uma casa própria é uma coisa.
um carro em algum momento da vida, até você quitar. Quando nós compramos nosso primeiro apartamento, nós compramos parcelado. Mas graças a Deus quitamos antes do prazo, amém? Agora tem coisas que não, e às vezes a gente vai vivendo a vida sem se conter. E a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Pensa na sua vida. Quantos planos nós fazemos, né, para aquele próximo ano? Quantos planos nós fizemos para esse ano? Quantos planos nós temos? Esse ano eu quero investir mais tempo. Falei muito sobre o tempo semana passada. Investir mais tempo com a minha família, investir mais tempo com os meus filhos. Quero me dedicar mais à empresa, aos negócios. Quero servir mais a Deus esse ano. Quantas vezes nós começamos o ano com tantos planos, mas porque não temos um autocontrole, porque vamos deixando a vida levar, nós vamos parar em qualquer lugar. Mas diga: eu não vou parar em qualquer lugar, amém? Provérbios 16:32, Salomão ele diz assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Uma pessoa que se domina, que não faz tudo o que quer, na hora que quer. E aí é importante nós entendermos a respeito de liberdade, que as pessoas pensam assim, que liberdade é fazer o que quer, na hora que quer. Não, liberdade é você fazer o que é preciso, na hora que é necessário, amém? Isso é liberdade, é você dizer sim quando é preciso dizer sim, e dizer não quando é preciso dizer não. Uma pessoa que se contém, ninguém a detém. Já conheceu uma pessoa que se contém, uma pessoa que tem equilíbrio, que tem domínio? Eu não sei você, mas eu já passei momentos na minha vida. Você olha para mim e olha essa cara boazinha, que fala manso, mas eu já fui muito irada. Hoje eu domino mais sobre a ira, mas no sentido como? De ver uma coisa errada, de ver uma coisa fora do lugar. Aquilo assim ainda me incomoda, mas hoje eu domino. Mas eu chegava ao ponto de sentir uma descarga. Hoje eu já sei que é de cortisol no meu corpo, de tão com raiva, de ver as coisas erradas, de ver as coisas fora do lugar. Hoje eu canalizo essa raiva para o diabo, para a injustiça, para a enfermidade, amém? Mas era uma coisa muito difícil. E eu lembro nitidamente, quando eu não tinha esse entendimento, aquela descarga vinha no meu corpo, eu sentia, parecia que é como se fosse uma crise de ansiedade. Vinha uma descarga no meu corpo, aquilo me irritava, me dava uma ira, só que eu não explodia com ninguém fora, eu implodia. E isso muitas vezes a gente vive. A gente não explode, mas a gente implode. E isso vai adoecendo. E eu fui aprendendo que eu precisava ter um autocontrole. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu nunca mais senti essa descarga. Agora pergunta para mim se eu já senti raiva. Já senti muita raiva muitas vezes, mas eu não senti mais essa descarga. Por quê? Porque eu aprendi a dominar. Estou aprendendo, amém? E você precisa aprender a se conter e a se dominar, porque isso gera muito estrago na vida. Diga: eu vou aprender e terei domínio próprio. Uma pessoa que não se controla se torna motivo inclusive de riso para os seus inimigos. Já viu uma pessoa, por exemplo, que se embriaga? Tem gente que faz fiasco, tem gente que fica quietinho, mas tem gente que passa a maior vergonha. E não é só isso, muitas vezes agride, humilha, expõe, se torna motivo de riso para os seus inimigos. Tem um momento que o povo de Israel estava vivendo, quando Deus chama Moisés para subir ao monte para escrever as 2 tábuas da lei. Moisés sobe, isso está em Êxodo 32, depois você pode ler o texto todo. Moisés sobe ao monte, e ele está lá com Deus, e Deus, aquelas 2 primeiras tábuas, que Deus esculpiu, que Deus escreveu, os mandamentos, os 10 mandamentos. E o povo que ficou embaixo, começou a reclamar e ficar impaciente. Cadê Moisés que não volta? Moisés está demorando. O que está acontecendo? E Arão que fica representando ali a liderança, na ausência de Moisés também. Arão se deixa envolver pelo povo. E o povo começa a dizer: vamos fazer um bezerro de ouro, um Deus para nós. Moisés está demorando. Não sei nem se Moisés vai voltar, vai que ele morreu lá.
E Arão permite e pede: tragam todo o ouro que vocês têm e constroem um bezerro de ouro. Quando Moisés desce, Deus fala: vou acabar com esse povo. Moisés intercede. E olha o que a Bíblia diz em Êxodo 32, 25. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle. Quando nós deixamos alguma área da nossa vida fora de controle, nós vamos nos tornar motivo de chacota dos nossos inimigos. A Bíblia diz: tendo se tornado motivo de riso para os seus inimigos. Por isso que também é tão importante nós aprendermos a termos o domínio. Porque quando nós temos domínio, o autocontrole, a disciplina, que é uma das marcas de quem se domina, nós cuidamos da saúde, nós cuidamos da família, nós cuidamos do casamento, nós cuidamos dos filhos. Eu não estou dizendo de uma vida, não estou falando, querido, sobre uma vida perfeita, porque vida perfeita não existe. Não existe família perfeita, não existe nada perfeito a não ser Jesus, amém? Nós estamos sendo aperfeiçoados, mas eu estou falando sobre nós buscarmos isso, buscarmos sermos contidos, equilibrados, mantermos o controle, olharmos para a nossa família. Tem família muitas vezes que tem algo que está gritando, casamento está gritando, os filhos estão gritando, a saúde está gritando, a vida financeira está gritando, tem algo fora de lugar, fora de controle, precisa ser trazido de volta. E Deus já deu a você tudo o que você precisa para colocar tudo no seu devido lugar, amém? A Bíblia é o nosso manual de vida, queridos. A Bíblia, ela é maravilhosa, ela nos ensina tudo, ela nos ensina a amar, a perdoar, a nos relacionar com Deus, relacionar uns com os outros, nos ensina a lidar com o casamento, nos ensina a lidar com filhos, com vida financeira, com a saúde, nos ensina a respeito de tudo, do ministério. E ainda temos o Espírito Santo, nosso ajudador, amém? Por isso busque na Bíblia, fala: Senhor, o que está fora de controle? O que está fora de lugar? Aonde eu preciso exercer esse domínio próprio? Que eu deixei a coisa aí correndo, eu deixei a coisa aí acontecendo, eu fiz vista grossa, sabe aquela coisa? Já ouviu aquele ditado assim, que a pessoa muitas vezes está passando por algo, aí alguém diz assim: só não vê porque não quer. Faz vista grossa, faz de conta que está tudo bem, mas não está tudo bem. Não faça vista grossa em relação a algo que precisa mudar na sua vida. Sabe por quê? Porque se você não lidar com os problemas, eles vão lidar com você. Se você não lidar com os seus problemas, com aquilo que está fora de controle, eles vão lidar com você. Em algum momento, isso vai vir à tona. Isso vai vir à luz de uma maneira que não vai ter como por exemplo, muitas vezes nós acompanhamos situações de famílias, de pessoas que foram sendo deixadas, essas situações foram deixadas de lado e chegou um momento que não tinha mais como deixar de lado. E aí nós falamos: olha, agora para tudo, porque agora precisa ser resolvido. Você não precisa parar tudo, amém? Ter esse controle exige um crescimento, disciplina. Sim, isso dói. Crescer dói. Diga comigo: crescer dói, mas o prêmio vale o preço. Amém? Vale o preço. Hebreus 12, 11 diz assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Muitas vezes quando nós lemos esse texto de Hebreus, nós pensamos na disciplina da correção, do castigo, do cantinho da disciplina. Deus me colocou no cantinho da disciplina. E muitas vezes nem sempre é isso, também é isso, a disciplina da correção. Mas disciplinar significa sujeitar a uma disciplina. E disciplina significa uma conduta, uma atitude que traz bem-estar, que traz equilíbrio, que traz saúde às pessoas. Por isso que não é fácil você ter o autocontrole. É muito mais fácil comer os 4 pães,
É muito mais fácil meter o pé na jaca e falar, vou comer tudo que eu tenho direito mesmo, agora que eu já estou fofinha mesmo, agora que meu marido está desse jeito, também não estou nem aí para ele, vou falar de qualquer jeito com ele. Queridos, em 23 anos de casados, nós nunca faltamos com respeito um com o outro. Não somos perfeitos, mas foi um combinado que nós sempre tivemos. Nunca. Já falamos alto um com o outro. Faz muito tempo isso, mas já falamos. Não lembra? Faz muito tempo, foi bem no início do nosso casamento, quando nós tínhamos um carro e ele trabalhava muito longe, eu deixava ele plantado, esperando. Pensa num homem bravo, ficava bravo, porque ele ficava plantado, me esperando, e eu com o carro, e eu falava, estou indo. Aí meu gerente me passava mais alguma coisa, eu falava, meu Deus, meu marido vai me matar quando eu chegar. Ele não matava, quase matava. Aí os ânimos se alteravam, mas nunca ele faltou com respeito, e nem eu com ele. Domínio. Quantas famílias vivendo de qualquer jeito, casais vivendo de qualquer jeito, filho desrespeitando o pai, pai desrespeitando o filho, marido desrespeitando a esposa desrespeitando o marido, no trabalho, pessoas se desrespeitando, se bem que é claro que dentro de uma empresa existem as regras, né? E quem não se enquadra, muito mais hoje. Eu já tive gestores que foram abusivos. Hoje é muito difícil, ainda existe, mas eles estão em extinção. Porque hoje, questão de relacionamento, dá demissão. Então tem que ter esse discernimento, falar, não vou deixar as coisas fora de controle, vou aprender. Não é fácil, é chato ser disciplinado, ter o controle de cuidar da saúde, cuidar do casamento, ter aquela conversa com aquela pessoa que você não queria ter aquela conversa, mas é necessário. E isso é conter a si mesmo, é você fazer mesmo não querendo, porque a Bíblia diz que quando você faz o que é preciso, isso produz fruto de justiça e paz, amém? Quantas vezes você já teve aquela conversa, resolveu aquela situação, cuidou da tua saúde de uma maneira que você ficou irritado? Quantos já foram praticar um exercício para a academia com raiva? Oh Deus, obrigada, porque eu não estou sozinha. Eu já fui com raiva para a academia, coisa que eu não gosto. Meu marido também não gosta, mas ele é uma pessoa muito disciplinada. Ele é uma pessoa que se domina, eu admiro meu marido. Eu vou com raiva. Tem uns exercícios que a gente fica com mais raiva ainda, né? Você fala, quer ver exercício de perna? Eu odeio exercício de perna. Mas tem coisas que depois que você faz, você fala, ai Deus, que coisa boa que eu fiz. Eu fui com raiva, mas saí em paz, saí feliz. Fiquei com raiva de não ter comido aquele docinho, de não ter comido tudo que eu queria naquela festa. Ai Senhor, mas eu estou em paz porque eu cuidei da minha saúde, não estou com culpa, porque estou cuidando. É isso que a Bíblia está dizendo. A disciplina, ela gera num primeiro momento tristeza. Ai, eu não queria ter tido aquela conversa com meu marido, coisa chata, não queria tocar naquele assunto. Ai, mas que bom que depois eu falei, que bom que eu não deixei acumular, para depois tudo desabar de uma vez só. Sim, queridos, amém? Em nome de Jesus, é isso que a Bíblia fala em Hebreus. Para quem tem filhos, não tenha medo de disciplinar, de dar limites aos seus filhos. Você tem disciplina o suficiente para disciplinar seus filhos? Para dar limites a eles? Como isso é importante. Criança é criança, criança precisa de limites. Todos nós precisamos de limites, é saudável para todos nós. Eli, um homem de Deus, um sacerdote, mas que não disciplinou, não ensinou seus filhos a se conterem, a se controlarem, e não teve também o domínio, deixou a coisa ir correndo. A Bíblia diz que os filhos eram uma vergonha para o pai. Os filhos morreram e o pai também. Não tenha medo de estabelecer disciplina para você, para sua família. Não precisa ser um quartel-general, amém? Mas nós precisamos colocar tudo em ordem. Não deixe as coisas fugirem de controle. Em nome de Jesus, 1 Coríntios 9, 25. O apóstolo Paulo, ele diz assim: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Em outras versões diz assim, que todos aqueles que competem em tudo se dominam, para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Amém?
Em tudo se domina. Então não vou dar vazão. Hoje, semana inteira, vou sair com os meus amigos, vou deixar minha esposa ou meu marido em casa, não quero nem saber dele. Que é isso? Quer viver vida de solteiro? Fique solteiro. Em tudo se domina, não faz o que quer, na hora que quer. Tem ordem, tem decência, amém? O apóstolo Paulo falou, eu me esmurro, eu não faço o que eu quero, porque eu sei o que é certo, então eu vou trabalhar, eu vou me dominar. E aí, queridos, é sobre isso também que eu quero falar, sobre como ter esse domínio. E um outro exemplo, nós falamos sobre o povo de Israel que perdeu o controle. Mas Deus falou muito forte comigo sobre o endemoniado de Gadara. Eu nunca tinha refletido sobre isso, porque nós sempre falamos assim, ele era um endemoniado, ele encontrou com Jesus e aconteceu isso, isso e isso. Mas o Espírito Santo falou comigo, você já se perguntou por que ele chegou aonde ele chegou? Porque ele chegou a ser um endemoniado que tinha em si uma legião de demônios? Quem é dominado por algo, significa que em algum momento não se dominou, não se conteve, não colocou limites. A Bíblia ela não relata os detalhes, mas para aquele homem ter chego a ser tão possesso de tantos demônios, com certeza ele não teve limites em alguns momentos da vida. A Bíblia não relata, mas não diz, por exemplo, se ele não teve limites com algum tipo de droga lícita ou ilícita. A Bíblia não diz se ele de repente não entrou num relacionamento extraconjugal, porque um abismo vai chamando outro abismo. A Bíblia não diz que de repente ele fez tudo por causa da ganância, do poder e do dinheiro, abandonou a família e foi viver a vida do jeito que ele queria. Já parou para pensar nisso? O que levou aquele homem a ficar tão endemoniado? Tão endemoniado, tão cheio de demônio? Ele não teve limites. E sermos verdadeiramente livres é podermos dizer sim para nós mesmos e também conseguirmos dizer não para nós mesmos, amém? É isso que é ser livre, é isso que nós precisamos entender. Não, eu não vou comer isso, vai fazer mal para a minha saúde. Não vou comer tanto açúcar, não vou entrar nessa dívida. Não vou entrar nessa sociedade, ainda que aparentemente seja boa, mas eu sinto que Deus está falando algo, não vou fazer isso. É o que eu quero, mas não tenho paz para fazer. Eu quero entrar numa amizade. Já viu essa história de, com todo respeito, né? Mas eu nunca vi dar certo a amizade. Tem um casal, aí a mulher ou o homem tem muita amizade com alguém do sexo oposto. Anda junto, vai fazer compra junto. Por exemplo, eu e meu marido. Se ele tivesse uma amiga, a amiga dele sou eu, gente. Amiga o quê? Tem gente que é assim, né? É amigo da minha esposa, amiga do meu marido. Que amiga nada, tem que ter limite. Tem que ter limite, amém, queridos? Tem que ter limite. Tem que abrir os olhos, porque uma coisa vai puxando a outra. Daqui a pouco, pelo menos eu nunca vi dar certo, viu, gente? Se alguma situação deu certo, me perdoem, porque existem as exceções. Mas eu nunca testemunhei isso. Tem que ter limite. E esse endemoniado de Gadara, a Bíblia fala, nós não vamos ler tudo, mas em Mateus 8, a Bíblia fala, e aí é dentro da percepção, porque cada um dos discípulos, Mateus, Marcos e Lucas, que mencionam sobre o endemoniado de Gadareno, cada um teve uma percepção e fez uma leitura a respeito de algo em relação àquele endemoniado. Mateus, ele observa que ele foi um homem que se tornou isolado. Ele não se conteve, não tinha domínio e acabou ficando sozinho. Já conheceu alguém assim? Isolado, antissocial. No caso dele, endemoniado, não vivia nem na cidade, vivia nos sepulcros. Violento, agressivo, uma pessoa que não se domina, não tem papas na língua. Eu sou sincero, De sinceridade o inferno está cheio, né? Eu amo vocês, amém? Mas tem gente que não tem papas na língua, fala de qualquer jeito. Aqui Mateus, ele fala que aquele homem era um homem violento. Quantas pessoas são agressivas no falar, não tem sensibilidade ao outro,
Acha que o outro tem obrigação de receber da grosseria do outro? Não. Nós precisamos aprender, por isso que tem que ter domínio, por isso que tem que ter respeito na família, respeitar o cônjuge, mesmo com as diferenças, respeitar os filhos, respeitar os pais, mesmo você não compreendendo, filho. Eu também muitas vezes não compreendi, muitas vezes eu não concordei com os meus pais, mas eu sempre respeitei. Mateus então identifica que ele era isolado, antissocial e agressivo. Mateus 8, aí Marcos no capítulo 5, a Bíblia fala que ele era um homem, porque não se conteve, ele era um homem desequilibrado emocionalmente, vivia gritando, vivia se cortando, se automutilando, parece similar a algo. Uma pessoa que não se continha, não tinha domínio próprio, se machucava. Como que uma pessoa que se domina vai fazer isso consigo mesma? Mas ele vivia se machucando. Em Lucas 8, a Bíblia fala que ele era um homem imoral na percepção de Lucas, porque ele vivia nu. Ele ficava nu, não vestia mais roupa, porque ele não se conteve. O diabo acabou com aquele homem. Ele se isolou, se tornou agressivo, se tornou imoral, longe da família. Por isso que é tão importante, é por isso que nessa manhã eu estou dizendo que quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta, porque nós não percebemos muitas vezes no dia a dia, que nós estamos indo por um caminho que muitas vezes nós não percebemos, é o caminho que o endemoniado de Gadareno fez, não se conteve, só que ele foi ao extremo. E nós, em nome de Jesus, hoje nós vamos colocar em ordem e vamos tomar de volta o controle daquilo que se perdeu, amém? Em nome de Jesus, quer seja na família, quer seja na saúde, no casamento. Marcos capítulo 5, versículo 15. Aí você fala assim: ah, bispa, Andréia, mas ele foi capturado pelo mal, ele era uma pessoa do mal. Mas uma pessoa só se torna do mal quando o coração dela já foi capturado pelo mal, quando ela não se dominou e ela foi cedendo. Marcos 5,15, a Bíblia diz assim: quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso. O que aconteceu? Jesus chega, ele tem um encontro com Jesus e Jesus liberta aquele homem. Quando se aproximaram aqui, está falando dos homens que cuidavam dos porcos. A maioria deve conhecer a história, ele estava endemoniado. E aí os demônios pedem para ir para uma manada de porcos, e não tem problema nenhum com os porcos, amém? Amém, gente? Pode continuar comendo porquinho, não tem problema. E aqueles homens ficaram muito irados com Jesus, também até porque os demônios foram para os porcos caíram num desfiladeiro, e o porco, ele era o animal sagrado para a religião greco-romana. Eles eram sacrificados no templo ao deus Dionísio, e depois a carne dele era vendida. Então eles tinham muito lucro também com os porcos, né? E aí virou aquele movimento, aquelas pessoas ali mandando Jesus embora, mas vendo tudo aquilo, porque o endemoniado foi liberto. Então quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Aquele homem encontrou Jesus, a Bíblia diz que o controle voltou. Ele vivia gritando, vivia nu, envergonhado, humilhado, mas a Bíblia diz que ele foi trazido de volta ao domínio próprio. Ele estava sentado, vestido e em perfeito juízo, em nome de Jesus. Nessa manhã o perfeito juízo vai voltar nessa área da sua vida que é necessária, amém? Em nome de Jesus. E versículo 19 diz: Jesus não permitiu, porque aquele homem pediu para seguir Jesus. Aí Jesus disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você, amém? Jesus falou: volta para a tua família. Você teve o domínio próprio de volta resgatado. Você agora consegue se conter, você não está mais refém das situações, nem refém da sua carne, dos prazeres do mundo, para fazer: vou beber todas, vou comer tudo, vou fazer tudo que eu quero da minha vida, vou viver dissolutamente ou libertinamente. Você não vive mais assim. Jesus falou para ele: volta para a tua família. Quando nós temos o controle, quando nós temos a capacidade, esse poder de nos contermos, queridos, nós sempre vamos estar
com a nossa família. Sabe o que muitas vezes destrói muitas famílias? Porque as pessoas não se controlam. Não controlam o desejo da carne. Vou saciar minha carne. Vou fazer o que eu quero. Vou sair para onde eu quiser. Vou estar com quem eu quiser. Não. Todas as vezes que nós nos contemos e não fazemos o que queremos, nós sempre vamos estar com a nossa família, porque nós vamos entender que não existe família perfeita, nem nós somos perfeitos, mas nós vamos lutar pela nossa família, nós vamos permanecer com a nossa família, e vamos permanecer fiéis a Deus, servindo a Deus, amém? Quando nós conseguimos nos conter. E como receber desse poder, já que domínio próprio significa o poder de conter a si mesmo? Primeiro, reconheça que você precisa de domínio próprio em alguma área da sua vida. De fato, na minha saúde eu preciso de domínio próprio. Eu não tenho controle. Quando eu vejo eu já comi, ou quando eu vejo eu passei o dia inteiro sem comer, eu preciso me alimentar melhor. Eu preciso fazer exercício. Olha, eu preciso administrar melhor meus recursos. Eu preciso. Eu não tenho domínio nessa área, não tenho muitas vezes disciplina. Eu preciso. Você só recebe aquilo que você reconhece. Diga comigo, eu só recebo o que eu reconheço. Amém? Quando você reconhece que você precisa dessa transformação, então você recebe aquilo que você busca. Então reconheça, tenha um encontro diário com Jesus. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Todos os dias Jesus me ajuda. E como é que Jesus hoje na terra se relaciona conosco? Por intermédio do Espírito Santo. Por isso, domínio próprio é fruto do Espírito Santo. E nós precisamos compreender a diferença entre mansidão e domínio próprio. A mansidão tem a ver com a maneira que eu me relaciono com o outro. Domínio próprio tem a ver com a maneira que eu me relaciono comigo mesmo. Mansidão é fruto do Espírito Santo. Domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Por isso, reconheça que você precisa ter domínio, controle nessa área da sua vida que está fora de controle. Tenha um encontro diário com Jesus Cristo, porque é Ele que pode transformar, é Ele que pode nos ajudar, e busque o relacionamento com o Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 25, nós já estamos encerrando. A Bíblia diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você tem o Espírito Santo, você tem domínio próprio. Você só não vai se dominar se você não quiser. Mas se você quiser, busque a ajuda do Espírito Santo. Busque, fale: Espírito Santo, me ajude a dizer não quando eu tiver que dizer não. Eu não queria, mas eu fiz. Precisa ser um acidente, como era com o apóstolo Paulo. Não pode ser prática. Aconteceu de novo. Comi de novo. Fiz de novo. Me embriaguei. Não. É um acidente, não pode ser prática. E o Espírito Santo vai te ajudar. Você vai colocar em ordem essa área da sua vida. Você vai ajudar essa pessoa da sua família a colocar em ordem. Amém? Em nome de Jesus, se coloque em pé no seu lugar. Nós vamos orar. É fruto do Espírito Santo. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Não tenha medo de viver se controlando, colocando limites, porque isso é saudável. Pode observar alguma área da sua vida que a coisa não ficou bem, não ficou boa, é porque foi deixando a coisa rolar, deixando ir, deixando acontecer. Você tem o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo vai te ajudar a ter a disciplina
e fazer o que é preciso para trazer ordem, amém? Ordem na sua saúde, ordem no seu casamento, ordem no seu relacionamento com seus filhos, ordem no seu ministério, ordem na sua vida financeira, na sua empresa, no seu trabalho, nos seus negócios, amém? Feche os teus olhos, fale com Deus, qual é a área mais gritante da sua vida que hoje você reconhece que precisa aprender a dominar, aprender a ter autocontrole, que você diz assim, quando eu vejo eu já falei, quando eu vejo eu já fiz. Qual é a área? E entregue ela para Deus e fala, Senhor, eu entrego nas tuas mãos e te peço, Espírito Santo, me ajude a exercer domínio, me ajude a ter o controle dessa área da minha vida. A minha vida está nas tuas mãos, ela não é um barco à deriva. Eu não vou dar em qualquer lugar, minha família não vai dar em qualquer lugar, meu casamento não vai dar em qualquer lugar, minha saúde não vai dar em qualquer lugar, meu chamado, meu ministério, o servir ao Senhor não vai dar em qualquer lugar, mas vai dar no lugar que Deus preparou para mim, que Deus preparou para nós. Diga isso para Deus, faça um compromisso com Deus, de que você não vai deixar as coisas correndo de qualquer maneira, de que você vai buscar a ajuda dEle, mas você vai se posicionar, você vai se esforçar, porque o preço vale ser pago por aquilo que você deseja, por aquilo que você sonha, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu peito em sentido ao seu coração, e diga comigo, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pela sua verdade, que me liberta, que abre os meus olhos. Hoje, meus olhos foram abertos, e eu decido me posicionar e tomar as atitudes que eu preciso para exercer o autocontrole e o domínio. Eu reconheço que existem áreas da minha vida que eu preciso dominar. Espírito Santo, eu preciso de Ti. Jesus, a Tua presença é imprescindível. Tu és o meu Senhor e o meu Salvador, e eu creio que na Tua presença, com a ajuda do Espírito Santo, eu vou vencer. Eu e minha família não somos como um barco à deriva. Nossas vidas estão nas mãos do Todo-Poderoso, e graças eu te dou. Minha vida está nas mãos de Deus, e o controle nas minhas mãos, e eu decido viver os planos de Deus para a minha vida, em nome de Jesus. Levante suas mãos aos céus, vamos adorar o Senhor em nome de Jesus, e receba da graça, da força de Deus, que te levanta a um posicionamento novo. Você vai viver a tua vida diária de uma maneira diferente a partir de hoje, em nome de Jesus. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar,
fechados e a sua mão no seu coração. Eu quero dar a oportunidade a você que ainda não fez, de receber Jesus na sua vida. Você crê, você acredita, você confia, mas talvez falte somente uma declaração para que todos, o mundo espiritual, testemunhe de quem governa, quem reina sobre a sua vida. Dar a oportunidade a você, talvez, de se reconciliar com Deus, de estar de volta à casa do Pai. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu te recebo em minha vida, em meu coração. Seja meu Senhor e o meu Salvador. Perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Manifesta em mim os frutos do Espírito Santo de Deus e conduza-me à vida plena que o Senhor conquistou na cruz. Amém? Dê um grande aplauso ao Senhor e diga glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Queridos, quero agradecer a vocês por esse tempo conosco, amém? Que Deus abençoe sua vida, sua família. Vocês que estão conectados conosco também, se você está conectado pela primeira vez, fez esta oração, declarando que Jesus é seu Senhor e Salvador, nós queremos te receber na família Sara, na família mais feliz dessa terra. Venha participar conosco dos nossos cultos. Entre em contato conosco por esse WhatsApp que está em tela, no QR Code aí no YouTube. Nós teremos o maior prazer, a maior alegria de orar por você, de estender a mão e te acolher nessa família, amém? Queridos, eu quero saber se nessa manhã tem alguém que está conosco pela primeira vez. Faça um sinal com a sua mão aqui. Glória a Deus, sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos. Aqui à minha direita mais alguém. Glória a Deus. Nós já estamos encerrando. Quero agradecê-los por estarem conosco. Você e sua família são muito bem-vindos. E nós queremos, ao final desse momento, entregar um livro de presente, anotar o seu pedido de oração, amém? E que vocês se sintam acolhidos no nosso meio, amém? Em nome de Jesus. Levante sua mão ao céu. Pai, nós te agradecemos pela tua presença, pela tua palavra. Eu te louvo, porque a tua palavra, Senhor, abre os nossos olhos. A tua palavra, ela nos liberta. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. O Senhor nos ensina a viver a verdadeira vida. E eu te agradeço, Espírito Santo, porque todos os dias o Senhor nos ajuda, todos os dias o Senhor nos convence que essa palavra gere transformação todos os dias, em nome de Jesus. E que o Senhor abençoe cada um, que o Senhor abençoe a tua igreja, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor te conduza para um domingo abençoado, para uma semana de vitória, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, queridos. Deus abençoe você, um domingo abençoado em família, em nome de Jesus, aleluia. Quero agradecer você de todo o coração por sua companhia, sua semente, seu dízimo, sua oferta, seu parceiro de Deus. Você tem nos ajudado a salvar milhares de vidas. Que Deus o abençoe ricamente. Se essa mensagem tem ministrado ao seu coração, compartilhe com seus amigos e com quem você sabe que necessita. Te espero em um dos nossos cultos presenciais. Um grande abraço, fique com Deus.